Os antigos israelitas, nos é dito nas Sagradas Escrituras que eles lutaram, e lutaram, guerrearam e guerrearam para conquistar a terra de Canaã, dia após dia, ano após ano. No deserto ficaram 40 anos perambulando por conta de seu pecado. E quando chegaram na terra de Canaã, a terra de Canaã estava cheia de povos canaanitas, povos cananeus, e muito além dos povos cananeus, também haviam as raças de gigantes que eles tiveram de enfrentar, mesmo sendo muito mais altos, mesmo sendo muito mais poderosos do que os próprios israelitas, eles os enfrentaram. Neste vídeo eu estarei falando a respeito do pacto que os antigos cananeus tinham com as raças de gigantes que habitavam a terra de Canaã. Biblicamente, nós sabemos que a origem dos povos que habitaram a terra de Canaã no Oriente Médio, eles eram todos descendentes de um personagem bíblico em comum. Este era o filho de Cã, o filho mais novo de Cã, chamado pelo nome de Canaã, que era irmão de Cuxi e também irmão de Misraim e Puti. Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 16 até o versículo 17, é-nos dito que Canaã deu origem a cerca de 11 nações, 11 tribos cananeias, que se dividiram em mais famílias ao longo do tempo. Uma curiosidade, quando os israelitas chegam na terra de Canaã, eles se assustam muito com a altura dos monstruosos anaquins e as outras raças de gigantes que habitavam a terra de Canaã, a Mesopotâmia e outras regiões como a África e o Egito. Porém, eles se assustaram com os gigantes que habitavam apenas dentro da terra de Canaã, apesar de, no Egito, já conhecerem a respeito das lendas dos gigantes. No livro de Números, no capítulo 13, no versículo 33, é-nos dito o seguinte: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Na versão King James está escrito o seguinte: lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. A Bíblia vai declarar que os povos de Canaã, eles tinham um certo laço amistoso com as raças de gigante, e por conta de também, muitas das vezes, serem tidos como reis sobre os povos cananitas, e até mesmo serem considerados espécies de divindades ali naquela terra. Um fato bíblico é que alguns governantes dos povos de Canaã eram, na verdade, gigantes, e o próprio texto bíblico vai nos informar a respeito disso. É-nos dito que o povo amorita, ou também chamado o povo amorreu, que era uma das tribos cananeias antigas, eram governados em um certo período, na verdade no período de Moisés e de Josué, por um terrível gigante de aproximadamente quase 5 metros de altura e 2 de largura, que era chamado pelo nome de Og, o rei de Bazã. Através daí nós podemos ver então que os cananeus eles tinham um certo apreço pelos gigantes, e não só os próprios cananeus, mas também filisteus, eles também tinham um certo apreço pelos gigantes, até porque os gigantes, para eles, eram mercenários, eram guerreiros extremamente perigosos e poderosos, como o próprio gigante Golias, que era basicamente um mercenário do povo filisteu, apesar de não ser um filisteu, mas sim um Refaim. A terra de Asterote Carnaim, futuramente, apesar de ser uma terra que habitava gigantes da raça Refaim e também de outras raças de gigantes que habitavam naquela época e existiam, futuramente ela foi ser uma terra, no caso de uma das tribos de Israel, que era a tribo de Manassés, e mais futuramente foi ser uma terra, no caso dos próprios levitas, no caso os gersonitas. Na antiguidade, além da raça dos Refaíns e dos Anaquins, também existia a raça dos Zanzumins. Os amonitas chamavam eles, no caso, de Zanzumins, e eram conhecidos como uma outra classificação de gigantes, uma outra tribo ou raça de gigantes.
A Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, no versículo 21, vai dar algumas informações muito interessantes a respeito desta terra ser habitada por gigantes. No versículo 20 diz o seguinte: essa região também foi considerada terra de gigantes, os refaíns que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas viam os zanzumins, haviam muitos deles, e eram muito altos e muito robustos e fortes, como os próprios anaquins. Porém, o Senhor extinguiu os zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. A verdade é que as raças de gigantes, elas habitavam na região do Oriente Médio em diferentes tipos de regiões e países que atualmente hoje correspondem a propriamente dito Israel, ao Líbano, à Jordânia e também partes da Síria e até mesmo da Mesopotâmia. Eles eram vistos até mesmo no Antigo Egito e os povos dessas regiões os consideravam simplesmente como seres magníficos, cheios de fama, monstruosos e temidos por outros povos. Muitas das vezes, eles eram tidos como simplesmente monstros. É ligado até mesmo a fantasmagorias o nome dos refaíns, por serem seres realmente que causavam espanto em todos os povos. Porém, alguns povos cananeus fizeram um certo pacto, uma aliança com estes seres gigantescos, aos quais até mesmo alguns desses gigantes acabaram governando e liderando alguns dos povos dos cananeus, como os próprios amoritas ou amorreus. O templo de Ain-Dara, na Síria, que é datado de 1300 a.C., ele é tido como um local onde habitaram ali gigantes. E, curiosamente, a terra é equivalente às fronteiras da terra de Bazã para a terra da Assíria. E foram encontradas pegadas gigantescas naqueles locais que os cientistas e os arqueólogos analisaram e disseram que tais pegadas não foram feitas, não foram esculpidas pelos homens, mas sim feitas, no caso, por alguma pessoa que aproximadamente tinha cerca de 5 a 6 metros de altura. Alguns dizem que tais pegadas, na verdade, pertenciam ao próprio Og, rei de Bazã, ao qual os rabinos da antiguidade, vários e vários rabinos e tradições antigas judaicas vão dizer que era um gigante que tinha aproximadamente cerca de 4 a 5 metros de altura e 2 metros de largura, e que os rabinos vão dizer que ele, quando se assentava sobre as muralhas das terras ali, de suas terras, os seus pés alcançavam o chão. Algo que é muito interessante é que este gigante ele é cheio de mistérios por conta de sua origem. Alguns rabinos e algumas tradições judaicas vão dizer que ele era até mesmo um gigante anterior ao dilúvio, que acabou sobrevivendo na Arca de Noé, uma história pouco falada nos dias atuais. Outras ideias judaicas e contos judaicos vão dizer que Og sobreviveu, no caso, em cima das montanhas, e então as águas do dilúvio elas não conseguiram tocar nele até o topo por conta dele ser um gigante, e quando elas finalmente tocaram, ele se apoiava nos troncos de vários tipos de cedros e árvores enormes e acabou sobrevivendo ao dilúvio por, de certa forma, usar esses troncos aí, por conta dos troncos boiarem, ele acabou usando eles como embarcações e acabou sobrevivendo ao dilúvio. Porém isso tudo ficaria melhor em um único vídeo que eu estarei produzindo futuramente aqui no canal sobre a origem de Og, o rei de Bazã. A verdade é que os povos de Canaã, eles tinham certas alianças com os gigantes, porém nem todos os povos de Canaã, eles eram amistosos para com os gigantes, e nem todos os povos do Oriente Médio eram amistosos para com os gigantes, como nós podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 14, que Kedor-laomer, rei dos Elamitas, veio e destruiu e matou muitos e muitos destes gigantes, de diferentes tipos de raças de gigantes, onde houve uma grande guerra entre raças de gigantes contra Kedor-laomer, rei dos Elamitas, com mais outros reis ao seu lado.
Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo onde eu abordei um pouco a respeito do relacionamento dos cananeus com os antigos gigantes. Espero que todos vocês tenham gostado. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.